Como plantar hortelã, confira diferentes tutoriais e passo a passo para você seguir. Ela é uma das plantas mais versáteis da gastronomia, é uma erva aromática e tem um poderoso uso para a saúde. De sabor refrescante, seu uso na cozinha vai desde o tempero de pratos, passando por chás, usados em drinks e sucos, passando por geleias e, até, como fonte de óleo essencial. Ideias. Também pode ser utilizada como matéria-prima tanto na indústria de higiene pessoal e como na de cosméticos. Com suas múltiplas utilidades, a hortelã pode ser até uma alternativa de plantio para o agricultor que pretende complementar a renda familiar. Você quer saber como plantar a hortelã? Basta continuar lendo esse artigo para saber mais dicas e técnicas diferentes. Como plantar hortelã em garrafa PET? Usar a garrafa PET para cultivar sua mini horta é uma prática econômica, sustentável, além de ser muito saudável. Vamos descobrir o passo a passo para fazer sua horta suspensa e plantar hortelã com esse tipo de material. Pegue a garrafa PET e faça 4 furos espaçados, próximo à área da tampa. Faça outro furo no fundo da garrafa, permitindo a saída da água que ficará acumulada no recipiente. Em seguida, com uma tesoura, faça 2 recortes na garrafa, uma em cada lateral. Depois dos cortes, coloque um pouco de pedrisco e depois o substrato. Faça uma pequena abertura na terra e plante a hortelã. Encaixe o barbante nos 4 furos próximos da tampa e depois una os fios com um nó. No final, com a ajuda de um gancho de parede, coloque o barbante no gancho, regue as mudas de hortelã e aguarde sua horta crescer. Como plantar hortelã com galho? Você pode fazer a reprodução de plantas através de sementes, como no processo vegetativo, que é possível ter exemplares novos, apenas usando uma parte específica da erva, folhas, rebentos e estacas de galhos. Em outras espécies, você consegue ter o enraizamento na água com maior facilidade. É importante lembrar que esse processo se difere da hidroponia. O procedimento é simples, mas você deve ter alguns cuidados para que tenha sucesso na reprodução das mudas. Segue o passo a passo. Escolha cuidadosamente uma hortelã já adulta e saudável. Esse processo de enraizamento na água funciona muito bem com grande parte das ervas e hortaliças de caule macio. Procure regar a hortelã no período da manhã ou no final do dia. Porém, espere 1 hora após a rega para que o caule possa ter uma boa reserva de água. Aguarde um pouco, depois corte os galhos com tamanho entre 5 a 8 centímetros. Escolha um copo, uma jarra ou um vaso, que sejam de vidro. Lave-os bem e encha com água limpa. Insira os galhos no recipiente, observando até onde a água encosta. Após isso, remova o galho e as folhas que ficarem submersas. Isso é importante já que existe o risco deles apodrecerem. Depois dessa observação, acomode-os com cuidado no vaso. O recipiente com a hortelã deverá ficar em um local fresco e com pouco de luminosidade. Evite expor ao sol. Troque a água a cada 3 dias, sempre evitando que ela fique turva, além da proliferação de mosquitos. Como replantar hortelã? Procedimento bem fácil, mas pela hortelã ser um tipo de arbusto um pouco diferente, siga nosso tutorial conforme abaixo. Pegue galinhos de 10 a 15 centímetros da hortelã e tire as folhas desse comprimento. Você só precisa deixar as de cima. Corte o caule próximo de um nó que seria a divisão do caule. O nó precisa estar no final do galho porque é a partir dele que vão surgir as raízes novas. A partir desse momento, você precisará acompanhar. Em um período de 3 dias, surgirá uma raiz de aproximadamente 1 centímetro. Após 10 dias na água, será possível ver muitas raízes. E com mais 7 dias, vão surgir mais raízes e você poderá colocar as mudas em um vaso com terra. O importante é que a raiz não seja muito pequena, senão ela terá dificuldade em nutrir a hortelã. Hortelã gosta de sol ou sombra. A hortelã é facilmente adaptável em pots, jardineiras e vasos. Mesmo conhecida por ser uma planta invasiva, todos os recipientes mencionados a contêm perfeitamente já que as raízes acabam se espalhando até o fundo, preenchendo todo o espaço.
Uma dúvida muito comum é sobre o local de abrigar a hortelã. Ela pode ficar tanto em locais ensolarados ou com sombra parcial, mas deve ficar longe de ventos. É importante destacar que o sol ajuda a hortelã a crescer saudável e viçosa. Uma dica é sempre deixar o vaso voltado para o leste, já que seu desenvolvimento é melhor com a exposição solar de pelo menos 6 horas por dia. Além desses detalhes, a erva aromática é uma ótima escolha para quem gosta de plantas que exigem poucos cuidados. Como plantar hortelã e manjericão? Você sabia que tem algumas plantas que costumam se dar bem se plantadas no mesmo vaso? Mas, infelizmente, esse não é o caso da hortelã. Uma dica para quem quer cultivar a hortelã: é uma erva aromática que é contraindicada para dividir o vaso com outras plantas. Um dos motivos é que suas raízes são muito espaçosas e podem atrapalhar o cultivo das vizinhas, inclusive do manjericão. Já o manjericão pode dividir o vaso com outras plantas. Uma das nossas sugestões é plantá-la junto ao orégano e à manjerona. Além de serem ótimas para uso em massas, pizzas e outros pratos da culinária italiana, elas têm a mesma necessidade de água e as características da exigência de solo são bem parecidas. Como plantar hortelã-pimenta? É bem fácil cultivar a hortelã-pimenta desde que possamos contar com um solo bem drenado, exposição solar total ou parcial. Além disso, a erva é uma híbrida estéril e não pode ser cultivada a partir de sementes. A única forma de ser plantada é usando seus caules, mudas ou estolhos saudáveis e maduros da planta. Siga, abaixo, o nosso passo a passo para fazer seu cultivo. Procure a estaca da hortelã-pimenta. A estaca é o caule que cresceu da planta e desenvolveu raízes, parece que ele tenta fugir da planta-mãe. A partir do momento que a estaca tem raízes, a probabilidade de sobreviver e prosperar é grande no lugar em que será plantado. Você também tem a opção de usar mudas da hortelã-pimenta. Para ter uma boa muda, basta cortar um raminho com 1 centímetro aproximadamente acima do nó, para permitir que outros ramos possam crescer. Coloque as mudas em um copo com água e espere até que pequenas raízes brancas apareçam. Isso, normalmente, levará cerca de 2 semanas para ocorrer. Você deve mudar a água do copo a cada 3 dias. Depois disso, ela estará pronta para ir para a terra. No primeiro ano de vida, é importante regar frequentemente a hortelã, mas não excessivamente para que o solo fique encharcado. Como plantar hortelã na água? Plantar hortelã na água é um procedimento bem simples. Siga os passos abaixo. Corte um galho direto do caule com aproximadamente 2 centímetros. Deixe-o em um copo de água filtrada até que nasçam raízes brancas com alguns centímetros. Mantenha o copo em um local arejado e iluminado. Não se esqueça de deixá-lo cheio de água. Pronto, sua hortelã crescerá bastante. Plantar hortelã com outras plantas. Deve ser evitado plantar a hortelã com outras ervas ou hortaliças, já que suas raízes crescem muito e podem tirar nutrientes de suas vizinhas, levando à desnutrição e, consequente, morte da planta. Por isso, sempre plante a hortelã em um único vaso para a própria planta. Já em terra, procure dar um espaço considerável de distância de outros vegetais no momento do plantio. Multifacetada. Sendo de cultivo fácil, a hortelã é boa para tantas coisas, além de ser fácil para cultivo próprio. Você pode plantá-la em pequenos espaços como jardineiras e versos. Pode, inclusive, usá-la como decoração e diferenciar ambientes. Mesmo sendo uma erva um pouco invasiva, ela atua como repelente de insetos.